Boa tarde, Gabi, Renan, o Chacon que saiu fora, galera do chat. Cara, ontem eu achei um bom primeiro tempo, um empate valente, sinceramente. Eu acho que muito passa pela escolha ali do Matheus Alves, sabe? Ontem a gente estava no 4, ao meu ver, a gente estava no 4-2-3-1, ali com os três zagueiros em campo, que fizeram uma boa partida, o Wendel também, que fez uma partida boa, os dois volantes nossos, cara, os dois volantes nossos estão numa fase que em momento nenhum a gente pode perder, o Marcos Antônio vem também jogando como Ferreirinha muito bem, eu entendo a substituição do Ferreirão, entendo, até falei no pré-jogo que, cara, ia começar a observar com mais carinho também Marcos Antônio e Ferreirinha, porque o Ferreirinha pede para sair num jogo, no outro sente cãibra, ontem ele foi até o limite, até, cara, ontem ele desarmonizou facialmente no final do jogo lá, que ele estava exausto. E eu achei que foi, cara, um primeiro tempo honesto partindo do 4-2-3-1. Quando a gente joga com um cara ali de meio campo, a gente vê a posição que ele começa, né? A posição que ele inicia a fase defensiva. E as linhas estavam todas cobertas, tudo certinho, o meio campo funcionando, o Alisson e o Marcos Antônio apontando, movimentando, o Cedric, que eu acho ele assim, bem ali, faz o simples bem feito, ali certinho, no lugar certo, dava profundidade, não é tão agressivo por característica, mas fazendo uma partida honesta. O nosso time estava jogando direitinho, cara, fez um primeiro tempo decente, saiu na frente, né? Virou na frente 2-1, que foi bem assim marcante, porque assim, acho que todo mundo, eu também não esperava muita coisa, mas a partir do momento que todas as peças estão encaixadas no lugar certo, que o nosso meia começa movimentando de trás para frente, pega os volantes, fecha as linhas, a gente fica certo dentro do campo. O Matheus Alves, ele inicia o jogo um pouco afoito, querendo mostrar, mas ali a partir dos 20, 22 ele começa a entrar no jogo e aí ele vai desenrolando, vai aparecendo. Então, cara, eu achei um primeiro tempo certinho, um bom primeiro tempo. O segundo tempo, até onde foi o cansaço, a gente aguentou. As substituições dele ontem, eu achei que foram substituições que tinham que ser feitas. Ele trocou as peças ali, muita gente perguntou o porquê do Luciano, o porquê do Rodriguinho, não dava por mais um zagueiro ou volante. Ao meu ver, se ele coloca um zagueiro ou um volante, ele ia se encolher e ele ia dar intermediária para o Botafogo. Ele tentou colocar o Rodriguinho, que era a única opção pela esquerda, era uma opção melhor ali, talvez, que o Rian, por ser um cara de meio campo que talvez daria essa impressão ali, ia ficar um pouquinho mais agudo, a linha não ia ficar tão baixa, mais baixa do que já estava. O Luciano, provavelmente, quando entra primeiro, ele pensa, pô, Ferreirinha tá muito bem, tá me dando a profundidade que eu quero. O Cedric, bem ou mal, sem agressividade, ele me dá essa profundidade também. É um cara que erra pouco. Ele arrisca pouco, mas erra quase nada. Então ele pensou, talvez, pô, coloca o Luciano no Matheus, que teve aquele. Não sei se ele saiu por causa do corte, não sei. O que deu a impressão. Mas se ele pensou, pô, eu tenho a profundidade, talvez um cara que finalize melhor. Ali ontem, cara, eu não discordo de nada do que ele fez. Nem do jeito que ele saiu e nem das substituições que, ao meu ver, é as que ele tinha que fazer. E ele fez, só que aí a gente baixa a linha, é punido no final com gol, mas eu achei um jogo bem valente da nossa parte. Eu achei um jogo, mano, assim, bom, cara, sinceramente, o primeiro time com todo mundo no lugar certinho, ok, as substituições era o que tinha à disposição, e aí, tipo assim, eu não posso ser hipócrita de cobrar outra coisa, porque eu entendi ontem as paradas que ele fez, tá ligado? Algumas, né? As do campo. Eu entendi as coisas que ele fez e eu achei, cara, um resultado bom. Um baita resultado esse empate com o Botafogo. Perfeito, sim. Quero ouvir a opinião do nosso querido Renan Teixeira também a respeito da partida. Antes, passar uma informação que é off São Paulo, mas acho que é, enfim, pertinente, vocês vão entender o porquê. Informação do UOL, divulgada agora há pouco pelo André Hernan, Bruno Andrade e também Felipe Silva, é que Dorival Júnior é o novo técnico do Corinthians. Acertou, então, detalhes e vai assumir o Corinthians, então, nas próximas horas. Cabe só essa informação a ser pontuada por aqui. Meu caro Renan, muito boa tarde para você. Queria a sua opinião quanto a Botafogo 2, São Paulo também 2. Boa tarde, meus amigos. A minha opinião com relação ao jogo de ontem
para início de jogo, eu entraria com o Lucas Ferreira, com certeza. A formação é exatamente essa que o Ilcinho falou, né? O 4-2-3-1, com o Matheus Alves de meia, mas eu entraria com o Lucas Ferreira. Por quê? Porque o menino joga 2 jogos e é um jovem que joga 2 jogos, joga bem, tá na confiança, tá, com o tesão lá em cima, vamos dizer assim. Porra, você não pode quebrar essa sequência. A minha opinião é essa. Você não pode quebrar essa sequência. Inclusive, na minha opinião, quando o São Paulo, no segundo tempo, baixa um pouco o bloco, que é completamente natural, né? Você está ganhando, fora de casa, você não consegue jogar no mesmo ritmo 90 minutos. Quando você baixa um pouco o bloco, ele deveria ter entrado bem antes. Porque numa dessa escapada, numa transição, quem sabe a gente fizesse o 3-1 e matasse o jogo. Eu achei que o Matheus Alves jogou muito bem. Eu acho que falta um pouquinho para ele assim de dinâmica, um pouquinho de dinâmica, um pouquinho de intensidade. Mas ele com a bola no pé, ele busca a bola entre linhas, ele é muito inteligente, tem muita qualidade. No primeiro gol do Ferreirinha, quem dá uma virada de bola para o Ferreirinha lá, que daí sai a jogada, né? Depois a bola volta, aí sobra para o Ferreirinha de novo, que ele faz a jogada. Mas quem acha o passe lá, para pegar o passe longo, perfeito, para pegar o Ferreirinha no 1 para 1 é ele, entendeu? Então o menino é de muita qualidade. E esse detalhe que eu falei, que eu acho que falta um pouquinho de intensidade, de dinâmica para ele, é completamente normal, porque é um menino que sobe da base agora, o futebol profissional é diferente, a intensidade é diferente, a dinâmica, e ele com certeza rapidinho vai pegar isso aí, mas o mais importante para mim é que ele entrou ontem como titular e jogou bem, mais uma vez, então é uma outra opção aí que tem para o Zubeldia. E mais uma vez me incomodou uma coisa, e isso ele não fala na entrevista coletiva, né? Me incomodou, mais uma vez a gente sofre empate numa bola parada. Cara, aí eu falo quando eu jogava, isso me incomodava muito. A gente perder um jogo ou sofrer um empate quando está ganhando por causa de uma bola parada. Porque isso é falta de concentração, é falta de treinamento. A gente vê mundo afora, já que ninguém assiste os treinamentos, eu tenho o direito de falar isso. A gente tem visto pelo mundo afora profissionais contratados para trabalhar a bola parada. Escanteio, falta lateral e tal. Um exemplo que eu vou dar é o Arsenal. O Arsenal faz muitos gols de bola parada e sofre muito pouco. Cada vez mais no futebol, o jogo tem sido decidido em bolas paradas, certo? E isso me incomoda muito. Então, são 4 pontos perdidos para Cruzeiro e ontem para o Botafogo em bola parada, certo? Isso é treinamento, isso é concentração o tempo todo, né? Porque normalmente você pega um fim de jogo, o cara tá cansado, qualquer bola que sai é lateral, o cara dá aquela relaxada, aquela respirada. Isso não pode acontecer, né? E isso também está na conta do treinador, né? Portanto, eu acho que foi um jogo bom ontem do São Paulo. O Marcos Antônio está jogando o fino da bola, tem tido sequência e está jogando muito bem. Dá até medo, né? Porque temos poucas opções ali para essa posição e ele tem se completado bem ali junto do Alisson, que não é difícil, né? Jogar do lado do Alisson, um cara que compõe o meio de campo, um poder de ocupação de espaço muito grande. É impressionante o quanto o Alisson se adapta ao companheiro, né? Foi com o Maia, foi com o Luiz Gustavo, agora com o Marcos Antônio. É inacreditável, sim. Você tem toda a razão disso daí. Agora, e o Marcos Antônio, ele tem muita qualidade, né? Muita qualidade técnica para sair jogando. Dificilmente você vê ele errando passe. Enfim, eles têm se completado ali no meio do campo. Tenho gostado muito disso daí. Para mim, um gol mal anulado do São Paulo. Caiu um pouco no esquecimento, porque logo depois o São Paulo já fez né? O André já fez um gol. Caiu um pouco no esquecimento. Mas um gol muito mal anulado, na minha opinião. Não sei vocês, porque o Matheus Alves, ele tenta dominar a bola, mas nessa ação dele de tentar dominar a bola, ele não impede que nenhum jogador do Botafogo tente tirar a bola. Ele não está na frente do goleiro no momento da execução do chute do Ferrares. Portanto, para mim, e eu já falei, não sei se eu falei aqui ou em algum outro lugar que eu falei, para mim esse é o melhor árbitro do futebol brasileiro. É o Davi Lacerda. Ele é o melhor árbitro hoje do futebol brasileiro. Ele errou ao dar o pênalti, foi lá e corrigiu. Aí já não foi mais da conta dele a questão do impedimento, o Bandeira levantou. Aí quando ele vai lá
vê o lance por diversas câmeras, diversos ângulos, e ainda conclui que o Matheus Alves participou do lance, cara, desculpa, na minha opinião não faz sentido. Mas não muda a minha opinião que ele é o árbitro que melhor conduz um jogo de futebol hoje no Brasil. Mas, enfim, o São Paulo fez uma grande partida e, infelizmente, são 4 pontos perdidos no campeonato em função de bola parada. E isso não pode acontecer. Ouça o que eu estou falando. Esses 4 pontos vão fazer muita diferença e muita falta lá no final. Para uma Libertadores, para o que quer que seja, vai fazer muita falta. Exato. Giovanni Chacon, sua visão de Botafogo 2, São Paulo também 2, na tela as estatísticas da partida. Fala, Gabriel, um abraço para você, um abraço, Renan, Ilcinho, pessoal do chat aí, pessoal que está nos acompanhando. Uma partida que até eu cheguei a escrever e muita gente, claro, é o calor do momento, o momento não está legal, está uma onda muito polarizada, tem quem ame o Zubeldia, tem quem odeia o Zubeldia. Não há um debate sobre o trabalho ter evolução, o trabalho ter involução, o Zubeldia tá acertando numa mudança, como fez o Wilsinho, analisar os pontos do jogo, como fez o Renan. Então, assim, eu acho que está muito polarizado. E eu escrevi que os 3 primeiros jogos do São Paulo, na minha visão, incluindo o Atlético Mineiro, eu até acho que eu discordo disso com o Renan, né? O Renan, ele acha que foi uma boa partida com o Atlético Mineiro, não me recordo muito bem se não foi isso que ele disse, mas eu acho que... No primeiro tempo, eu achei o primeiro tempo bem bom do São Paulo lá. Eu acho que as 2 partidas em casa que são o problema nesse Campeonato Brasileiro. E eu faço uma referência que os 3 primeiros jogos, e esse 4º também, então esses 4 primeiros jogos foram contra equipes que estão mal, que dava para aproveitar, fazer um esforço a mais e sair com a vitória. Se não com 12 pontos, que aí é jogar videogame, cara, não é loucura analisar e pensar que dava para sair com 9 pontos, ou com 10 pontos, 3 vitórias e um empate. Ontem o São Paulo, no primeiro tempo, eu acho que, diante de tantas limitações que ainda continuam existindo, foi bem superior ao Botafogo. Eu acho que o São Paulo, claro, no segundo tempo acabou tirando um pouco o pé, eu acho que pode ter muito a ver com cansaço, e aí eu falei que o jogo de ontem, em relação aos 3 primeiros, teve uma evolução até, eu vejo, mínima, mas teve. E aí o pessoal que não consegue ler completo fala, mas 1 ano de trabalho, cara, eu não estou analisando 1 ano de trabalho. Para mim, esse ano de 2025 há uma involução, no geral, em relação ao ano passado. Acho que ano passado era o pragmatismo e esse ano você tinha que apresentar coisas novas, soluções, e não foram apresentadas.